Graças a Deus, hoje a gente estamos diante do Senhor, uma noite muito especial, um culto de ceia, e Afirmados em Cristo inicia hoje uma nova série de mensagens aos domingos, e hoje a gente vai iniciar essa série. Na verdade, hoje eu vou introduzir a série aos irmãos, e na semana que vem nós vamos começar a falar sobre esse tema, que são as disciplinas espirituais. Obviamente que nós vamos tratar sobre as Escrituras, né? Não é nenhum espanto isso, mas nós vamos usar esse livro do Richard Foster. É um livro chamado A Celebração da Disciplina, um caminho do crescimento espiritual. E eu diria que esse livro, irmãos, deveria ser lido por toda a igreja. Sem dúvida, ele é um livro de cabeceira de muitos líderes cristãos, mas a igreja toda recebeu esse livro como uma pedra preciosa na literatura cristã. Então, se você tiver interesse, Richard Foster, Celebração da Disciplina, depois eu vou deixar o livro com vocês para vocês conhecerem um pouquinho dele. E por que Afirmados entendeu, né, os presbíteros entenderam que esse seria um tema importante? Porque nós acreditamos que todos nós precisamos conhecer, compreender a importância das disciplinas espirituais na caminhada cristã, no nosso amadurecimento. Nós, praticamente todos nós aqui, com raras exceções, já tem uma quilometragem bem alta de igreja, né? E isso talvez seja uma bênção, mas nem sempre os tempos de igreja significam um sinônimo de intimidade com Deus. E é sobre essas coisas que as disciplinas espirituais elas vão falar. Elas vão falar desse caminho em direção ao Senhor, em direção a um relacionamento com o Senhor. Então, nos próximos, talvez 1 mês e meio, esses vão ser o tema. Hoje a gente vai fazer uma introdução, como eu comentei com vocês. E para isso eu gostaria que você lesse comigo o Salmo de número 37, o versículo de número 4 somente. Irmão, eu estou com uma tosse aí de velho aí, e se eu baquear algumas vezes aí, vocês tenham misericórdia, amém? Eu me rendi hoje, eu sempre achei que era um negócio assim meio fresco, mas hoje eu me rendi à garrafinha d'água, irmãos. Trouxe a garrafinha. Tem uns irmãos que trazem uma caixa d'água, já viu aí? Trazem um botijão assim, cheio d'água assim. Eu trouxe uma pequenininha para começar, né? Salmo de número 37, se você encontrou. É um versículo só, irmãos, o versículo de número 4. Ele diz assim: deleita-te também no Senhor, ou em outras traduções, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Até aqui, oremos. Senhor, nós estamos todos aqui para ouvir a sua voz, Senhor. Mais do que a minha voz, o teu povo quer ouvir o Senhor falar em seus corações de maneira poderosa e particular, Senhor. Que o teu Espírito, nessa noite, invista em nossos corações e mentes, Senhor, e o Senhor produza exatamente aquilo que tu queres fazer em cada um dos teus filhos aqui essa noite, Senhor. Que essa palavra seja uma boa semente e que o nosso coração seja uma terra fértil no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu escolhi o Salmo de número 37 no versículo 4, porque ele de fato produz um entendimento do que as disciplinas espirituais cristãs vão nos dizer ao longo desses 1 mês e meio ou 2 que nós vamos compartilhar esse texto. Mas, em especial, esse salmo, ele toca num dos temas talvez mais importantes de toda a fé cristã, ou de toda a igreja. Quando o salmo diz que, de forma talvez como uma espécie de uma ordem, deleite-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, a ideia de deleitar-se é uma ideia de você se satisfazer em Deus, né?
ela está falando de um contentamento, está falando de alguém que tem fome e encontra a comida e o alimento para sua fome. Ele está falando de alguém que tem sede e ele encontra, sabe, o saciamento para a sua alma. E o mesmo texto que nos impele, nos move em direção ao Senhor, e ele diz, e ele satisfará os desejos do seu coração. De alguma maneira, as Escrituras estão nos dizendo aqui que as necessidades mais profundas e mais fundamentais da nossa alma, todas elas podem ser satisfeitas em Deus. Todas elas. Nós somos dotados de muitos desejos. O que a Bíblia está dizendo é que todos os seus desejos podem ser satisfeitos em Deus. A nossa alma, ela se angustia, ela procura um sentido, e as Escrituras estão dizendo que todo sentido, que toda razão e que todo entendimento da qual a tua alma necessita podem ser encontrados em Deus. Ele está falando assim, sabe, tudo o que você necessita. Não há nada que você busque que você não consiga encontrar no Senhor. Essa ideia de deleite, ela vai estar expressa em todas as Escrituras. Paulo vai escrever praticamente um livro todo só sobre esse tema, que é o livro de Filipenses. Embora lá ele use a palavra alegria, ele está falando para nós hoje aqui, essa noite, assim, se alegre em Deus. A tua alegria e a tua satisfação, o teu gozo, o teu senso de pertencimento, a necessidade de você ser reconhecido, de você ser amado, todas essas necessidades são em Deus encontradas e encontradas com fartura. Não é estranho, por exemplo, que Jesus vai usar a mesa como um elemento fundamental em quase todas as suas parábolas. Na parábola do filho pródigo, quando alguém com fome e sede é acolhido pelo Senhor, ele é recebido numa mesa. Uma mesa de delícias, diz as Escrituras. Uma mesa onde há fartura, onde os sabores, os gostos, as cores, onde a presença, onde a música, onde a festa, onde a alegria estão presentes. Mateus também narra uma das parábolas de Jesus, quando diz que o Senhor mandou chamar os seus, e os seus não vieram. Então ele disse aos seus servos, vão pelas ruas, pelas ruelas, e todas as quais vocês encontrarem, tragam para a mesa do rei. E essa expressão da mesa do rei é a expressão mais ampla do que Deus está fazendo conosco, não só hoje aqui, mas na verdade esse é o propósito de Deus em toda a criação. Pense aqui comigo. Se o nosso Deus é um Deus na qual Ele não possui necessidade de nada, porque Deus criou todas as coisas. Pense nisso. Estou levando você a refletir antes de Gênesis, né? Por que Deus decidiu criar todas as coisas se Deus não tinha falta de nada? Por que a Trindade quis que houvesse céus, terra e mares e animais, e quisesse que houvesse toda sorte de plantas, e colocou nesse lugar eu e você? Por que Deus quis que isso acontecesse? E só há uma resposta. Deus queria compartilhar da comunhão da Trindade com as suas criaturas. Ele queria se relacionar com aqueles as quais Ele criou. Nós, irmãos, nós somos contingentes, nós não precisávamos existir. Deus não precisava de nós não precisávamos estar aqui. Tudo isso aqui que você vê, que foi criado pelo Senhor, foi criado pelo Senhor, porque Ele quis compartilhar da sua comunhão eterna com os seus filhos. Ele quis se relacionar com os seus filhos. E por isso a Bíblia diz, e começa essa narrativa, de que Ele cria um lugar na qual Ele põe os seus filhos. E Ele chama esse lugar de jardim de delícias. Ele coloca a sua mais bela criatura no meio desse jardim, e nesse jardim Ele possuía comunhão com Ele,
com Adão, com Eva, todos os dias. E o desejo de Deus é que Adão e Eva se satisfizessem em Deus. E esse foi o propósito na qual Deus criou todas as coisas. Mas, de alguma maneira, Deus quis que nós não estivéssemos aprisionados a Ele. Que não fosse um cativeiro do paraíso. E colocou Deus também uma outra árvore com um outro fruto. E todos nós escolhemos esses outros frutos. Nós escolhemos todos os dias outros frutos que não são os deleites de Deus. Nós escolhemos, como diz o Antigo Testamento, nós escolhemos as poças d'água rotas, em vez do rio de água viva. Mas a intenção do Senhor sempre foi essa, que você pudesse ter uma comunhão pessoal e íntima com esse Deus, de maneira que você se satisfizesse em Deus, em todas as suas necessidades. Essa é uma das maiores verdades das Escrituras. Deus nos criou para isso, Deus nos salvou para isso, e Deus está produzindo agora um tempo que há de vir, na qual Ele restaurará todos os seus filhos de volta à sua comunhão e à sua mesa. E essa ideia de que a nossa vida ela é satisfeita em Deus, é uma ideia que vem desde os apóstolos, passa por toda a história da igreja, os pais da igreja. Depois, futuramente, o Jonathan Edwards, um pastor norte-americano, vai trazer essa ideia novamente. E agora, mais recentemente, para quem gosta, o John Piper tem sido um dos pastores que tem difundido intensamente essa ideia. Que o nome do nosso Deus, irmãos, Ele é mais santificado em nós, tanto mais nós temos alegria nele. Vou repetir. Deus é tanto mais glorificado através da sua vida. Deus é tanto mais satisfeito e glorioso, quanto mais você encontra alegria na presença de Deus. Principalmente quando você se encontra numa situação talvez difícil, como um câncer, como a perda de alguém que você ama, ou talvez por uma enchente que levou os teus bens. E de alguma maneira essas situações da vida nos provam e fazem a seguinte pergunta à nossa alma: é Deus mesmo que satisfaz a tua alma? É pelo Senhor mesmo a qual tu diz: Senhor, eu tenho meu coração em Ti, Senhor, e em Ti a minha alma se satisfaz. Eu sou como aquela corça que anseia pelas águas da Tua presença. Porque as situações difíceis da vida, elas justamente nos provam e nos colocam diante desse questionamento, que nem sempre é uma pergunta feita por alguém, mas é uma pergunta feita dentro de nós. Essa ideia de que Deus é mais glorificado em nós, tanto quanto mais nós somos satisfeitos nele, essa talvez seja a coluna dorsal de toda a espiritualidade cristã. A ideia é que a gente não veio nessa noite participar de uma liturgia simplesmente, não só repetir elementos e ritos que nos foram anunciados, mas a ideia de que nós, ao chegarmos aqui nessa noite, a gente se chegou diante da presença do nosso Senhor. Há uma grande diferença entre ir ao culto e se apresentar diante de Deus. Entre cantar as canções que foram aqui ministradas e abrir o nosso coração para aquele que nos ama tanto. São coisas totalmente diferentes. O nosso Deus, talvez você pense, talvez Ele nos criou para que a gente pudesse, ficar o tempo todo glorificando Ele e dizendo o quanto Ele é santo. Alguns talvez possam dizer: meu Deus, Ele deve ser algum Deus egocêntrico, megalomaníaco, que quer que a gente fique traçando elogios o tempo todo para Ele. Talvez essa seja uma visão distorcida do que Deus significa. Ele, na verdade, é um Pai amoroso que coloca no centro dessa trindade uma família.
Eram três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de repente, ele abre um universo inteiro e ele cria todas as coisas. E ele cria você, porque ele quis que em você ele encontrasse um filho na qual ele amasse. É um Deus que nos ama, e é um Deus que nos ama porque ele sabe que tudo aquilo que ele fez quando ele nos trouxe à existência, toda a nossa estrutura emocional, toda a nossa estrutura, sabe, de sentido, toda a nossa estrutura de existência só vai ser satisfeita quando nós encontrarmos esse Deus. Nós sempre estaremos nos debatendo de um lado para o outro. Estaremos sempre angustiados, tristes, frustrados, enquanto nós tentarmos encontrar satisfação em um outro lugar, a não ser o Deus que nos criou. Não é coincidência, irmãos, que o Cristo veio entre nós e estabeleceu o pão e o vinho como símbolo da sua presença. Todos nós que já lemos as Escrituras por alguma vez sabemos quais são os significados do pão e do vinho. O pão é o alimento, o pão traz saciedade, né? E o vinho é o símbolo da alegria, o vinho é o símbolo da comunhão. Quando ele diz, eu sou o pão e o vinho, ele está dizendo para você, eu sou o seu alimento. Eu sou a sua satisfação. Em mim você encontra a alegria que você busca. Em mim você encontra a festa que você procura. Em mim é o lugar aonde a sua alma descansa. Satisfação e alegria. Ele está dizendo, eu sou aquele que vai trazer esse gozo para vocês. Deus nos convoca não apenas conhecê-lo intelectualmente, os irmãos me entendem? Não simplesmente ter uma noção intelectual, teológica do quem foi Deus, o que Ele produziu na cruz e quem é Jesus. Não, Ele não quer que você saiba que Ele é um valor infinito, que Ele está nas alturas. Não, Ele quer que você se alegre nele. Ele quer que você reconheça e experimente e deguste e se alegre em suas delícias. E Ele sabe que Ele vai ser tanto mais glorificado na sua vida, quanto mais alegria você encontrar na presença de Deus. Quanto mais carrancudo, mais religioso, mais frustrado, mais enfadonho for a vida religiosa para você, a verdade também é a mesma. Tanto menos Deus é glorificado através da sua vida. Então essa relação, sabe, de que, na verdade, toda a religião, na verdade, é um anseio de Deus de encontrar e trazer os seus pintinhos para debaixo das suas asas uma vez mais, e aquecer esses pintinhos com a sua presença, tanto mais nós encontrarmos essa alegria, como encontramos agora na vigília de sexta-feira, aqui na igreja, poucas pessoas, frio, mas um gozo, uma alegria, uma satisfação. Quem estava na vigília foi para casa transbordante da presença do Senhor. Nós estávamos ali naquela caixinha ali, parece um ambulatório, agora botaram umas luzinhas, ficou mais bonito. E Deus está nem aí para o que estava, sabe, para a nossa aparelhagem, para as nossas luzinhas, para o que estava ao nosso redor, mas Deus trouxe uma mesa de delícias e nos visitou naquela noite. E a gente vai para casa dizendo, eu não preciso de mais nada. Porque tudo que eu precisava, um sentimento de satisfação plena, sabe, ela ecoa dentro da alma, é um regozijo. Como diz lá em João, ele vai dizer, olha, se você crê no Senhor, e se você se entregar ao Senhor, rios fluirão do teu interior. E quem já experimentou sabe o que essa palavra significa. É a sensação, sei lá, é a experiência mais poderosa que um ser humano pode
ter mais do que os lugares mais bonitos, mais do que qualquer viagens, mais do que 10.000 relações sexuais, mais do que roupa, relógio, carro, apartamento. Quem já se deleitou no Senhor sabe que o Senhor é um lugar de delícias. Ele é um lugar de delícias. E nesse sentido, sabe, se você acha que a igreja, que o culto e que Deus é de certa forma meio tedioso, se você acha que, sabe, as coisas da igreja são meio careta, meio sem graça, e se você está vindo meio arrastado, você já sabe onde está o teu coração. Se o que te move, sabe, é o Corinthians, que vai ser campeão brasileiro, ou o Flamengo, se é isso que te impulsiona, se é isso que te faz vibrar, sabe? Se é isso que te move, que traz lágrimas, são o cara que ganhou, o cara não, porque nenhum homem ganhou o ouro, né? A moça que ganhou o ouro nas Olimpíadas, se é o seu namorado, se é a última posse que você conseguiu adquirir, se é isso que te traz alegria e êxtase, então é porque Deus já se tornou tedioso no seu coração e você já está à parte da mesa de Deus há tempo. E isso, sabe, quando Deus não nos empolga mais, quando eu deixo de ir para dizer, Senhor, eis-me aqui, rendido estou, e essa voz ecoa do fundo da sua alma, quando ela não é mais uma canção, mas é quando ela é verdadeira adoração. Então, quando o Senhor, sabe, é aquilo que te empolga mais, então é porque você está sentado bem juntinho da mesa de Deus. Bem juntinho. Porque é inegável, irmãos, se para você o teu Pai Celestial ele é um tédio e as outras coisas te trazem empolgação, então Deus não pode ser glorificado na sua vida. Ele não vai ser. Você vai ser um religioso. Você vai experimentar a máquina da religião. E a máquina da religião, ela é mortal. Ela é mortal. A ideia de que nós podemos fazer coisas para Deus, sabe? Que nós podemos fazer o culto, dar o dízimo, se vestir como crente, falar o evangeliquez, que a gente pode fazer coisas que crentes fazem, sabe? Que a gente pode reproduzir, de certa forma, aqui uma atmosfera de adoração. Então é porque você já perdeu o Deus de vista, Ele não é mais o seu tesouro. O teu tesouro está em outras coisas. E aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E a gente flutua, irmãos. Uma hora a gente está com o coração de adorador e outra hora nós viramos os religiosos. E vocês sabem, Jesus era, 10 com as prostitutas, 10 com os homossexuais, 10 com os bêbados, mas com os fariseus. Flecha, irmãos. Deus, na pessoa de Jesus, detestava os fariseus. Sabe? Os fiscais de igreja. Você conhece o fiscal de igreja? Tem os fiscais de igreja, tem bastante. Os que perderam a graça, que perderam, sabe, esse senso. Então, o nosso Pai busca um louvor, porque a essência do louvor está nessa busca pessoal pelo Senhor. E é por isso que a gente faz tudo isso aqui. Por isso que nós construímos esse lugar, é por isso que nós temos instrumentos, por isso que a gente tem alguém que vai compartilhar a palavra. Mas se a sua busca está em ver uma música que te agrada, ver o teu pastor predileto, estar, entre os irmãos e rever os teus amigos, sair para depois para comer uma pizza, se tudo isso que é secundário, se isso for o seu foco, então não há como a presença de Deus, não há como você experimentar essas delícias. Mas ao contrário, quando o seu coração se achega nesse lugar e dizendo, Senhor, eu estou indo diante de Ti e com os meus irmãos dizer que Tu és maravilhoso, Senhor. A gente até postou isso no WhatsApp da igreja hoje. Você se preparar para o culto, meu irmão. Porque se você estiver só cumprindo os horários da igreja, você é um religioso, meu irmão.
você está na máquina da religião. E aí você vai se tornar pior que um ímpio. Porque você vai ter a roupagem de alguém que tem piedade, mas você só tem a mecânica da religião. E a mecânica da religião, como eu já falei, ela é mortal. Ela destrói você e destrói aqueles que estão sinceramente tentando se aproximar de Deus, se achegar na mesa de delícias do Senhor. Então, o objetivo final da adoração, do culto, da vida religiosa, da vida cristã, é que, através de Cristo, né, pelo poder do Espírito Santo, Deus quebre essas cadeias de você, Deus corte essas cordas que prendem esses presos que só te impedem de você progredir na fé. Deus começa a quebrar esses pecados interiores e o Espírito Santo, pelo poder, começa a revelar a você quem Jesus é. Porque esse é o papel do Espírito Santo, irmãos. Você pode falar em língua estranha, você pode profetizar, você pode curar, você pode fazer tudo o que você quiser no Espírito, mas tudo isso é secundário. O papel essencial, estrutural do Espírito Santo é revelar quem Jesus é. E quando os teus olhos espirituais começam a se abrir para ver quem Jesus é, então você começa a entender as Escrituras, porque do contrário, nem as Escrituras você entende. Porque elas foram escritas por homens e mulheres apaixonados por Deus, que tinham sabe, aquele bigode de maionese na mesa do Senhor. Eles estavam se esbaldando nas delícias de Deus, e eles falam de um Deus tão excelso, tão alegre, tão maravilhoso. E aí talvez subam aqui pessoas que falam desse Deus e você diga, meu Deus, que exagero. Eles falam tanto de Jesus que enche a paciência da gente. É porque os olhos espirituais dessas pessoas foram abertos para ver quem Jesus é. E quando os olhos espirituais começam a se abrir pelo poder do Espírito Santo, para dizer quem Jesus é para você, então você diz, meu, que lindo, que maravilhoso essas coisas. E quando você desperta, que é o grande despertamento da fé, então Deus passa a ser glorificado. Porque a palavra glória na Bíblia significa presença. Então, a presença de Deus toma você, e aí eu e você, esses vermes aqui que Deus criou, começam a ter um brilho, uma graça, uma desenvoltura, um entendimento, palavras que distinguem nós de todos aqueles que ao qual Deus nos alcançou, Deus alcançou ou não alcançou ainda. É essa ideia de que, né, Deus está em nós fazendo essas coisas, é que existem as disciplinas espirituais. E aí aqui, terminando a introdução das disciplinas espirituais, queria que o irmão colocasse aqui na tela, porque assim, uma das grandes questões que nos são postas no nosso tempo, é que nós somos uma geração que está muito envolvida com tudo que é exterior, né? Nós somos uma geração do vídeo, do áudio, da luz, da tela do celular, né? Nós somos do visual, da fumaça, das luzes, do telão, então tudo brilha muito, chama muito a atenção. Mas uma coisa que se perdeu na vida cristã, e por isso nós vamos estar estudando as disciplinas espirituais, é que justamente o Senhor está nos chamando para uma vida interior. Chamado para uma vida interior. E esse livro do Richard Foster, ele combina, sabe, essa originalidade da tradição cristã, mas também com uma intelectualidade, sabe? E versa sobre essas questões, porque sobre as questões tecnológicas a gente sabe resolver muito bem. Se você quiser hoje, você assiste alguém pregar em qualquer lugar do mundo, na tela do seu celular. Você não precisa mais ouvir a banda dos adolescentes, você pode ouvir a banda que você quiser. A tecnologia transformou, né, o mundo religioso num grande cardápio da fé. Mas a grande pergunta do Senhor não é o que nós estamos fazendo do lado de fora, mas o que nós estamos fazendo do lado de dentro. Os nossos maiores problemas, irmãos, creiam em mim,
não são problemas econômicos, nem políticos, não são problemas de tecnologia. Os nossos problemas são morais e espirituais. Eu diria, irmãos, que a nossa geração, essa geração que está agora, ela é muito bem traduzida por uma frase que diz assim, ó: nós temos um oceano de conhecimento à nossa disposição. Amém? Não é verdade? Com 1 palmo de profundidade. Somos um oceano em conhecimento. Na palma da sua mão você consegue buscar temas dos mais variados, dos mais improváveis, né? O pastor Google nos consegue trazer, né, entendimento sobre muitas questões. Então a gente sabe de muitas coisas, com 1 palmo de profundidade. A gente não consegue passar, porque a gente tem uma vida muito superficial. É muito rápido, a gente come rápido, viaja rápido, a gente anda rápido no trânsito, a gente tem um tempinho só com os nossos filhos, a gente dá um beijo na esposa e já vaza para o trabalho. Tudo para nós é muito rápido. E a gente quer também que a igreja seja rápida. A gente não quer investir na nossa vida com Deus. Porque a vida com Deus, ela tem um preço. A gente não quer investir nas escrituras, a gente não quer investir na oração, a gente não quer investir na solitude. A gente queria um pastor que nos falasse coisas que pudesse resolver o meu problema dessa semana. E um louvorzão que desprendesse algumas lágrimas, que me desse o sentimento de satisfação. E a gente vai para casa, põe o pijama, faz o xixi e vai dormir. Então, a gente precisa avançar nas disciplinas espirituais, e aqui a gente tem uma imagem delas, porque a gente vai ver hoje ainda aqui que as disciplinas espirituais são meios da graça na qual Deus quer derramar das suas delícias sobre a sua vida. E elas foram organizadas dessa forma. Lá nós temos as disciplinas interiores, a meditação, a oração, o jejum e o estudo. Não só das escrituras, mas o estudo no sentido amplo. A gente tem as disciplinas exteriores, que é a simplicidade, a modéstia, a solitude, a submissão, o serviço, né, na igreja, também como disciplinas exteriores. E aí a gente tem aqui as disciplinas que são as comunitárias. A confissão, a adoração, a orientação, que pode ser o GPS, o aconselhamento, o discipulado, né? E a gente tem a celebração. O que acontece é que Deus disse que ia manifestar a sua graça através de todas essas disciplinas, por todos esses meios. Mas o que aconteceu com a maioria dos cristãos? A maioria dos cristãos entendeu que se eu vivesse essa disciplina aqui, a minha vida cristã já seria excelente. E aí, nós nos transformamos, em grande medida, em fazedores de culto. Né? Lembra? Tem o curso da terça, o culto da quinta, o culto do sábado, o culto do domingo, e tem o culto, e nós viramos um grande promoter, né, evangélico, porque a gente entendeu que se eu vir na celebração, todo o resto eu posso, talvez, desdenhar, porque não vão me fazer falta. E quando você vive só da celebração, você naturalmente vai se transformar num religioso. Naturalmente. Porque a celebração é o resultado de todas as outras disciplinas vividas durante a semana. E aí, como você vive todas as outras, como você ora, você medita de dia e de noite na palavra do Senhor, sabe, você tem os teus momentos a sós para refletir sobre as suas atitudes, sobre o que você está fazendo com Deus. Então você serve a igreja de todas as formas, seja lá na mesa, cantando, varrendo, no conselho fiscal, você vai e serve a igreja, você tem uma vida simples, o outro é importante para você. Então quando você vive durante toda a semana, Deus disse, não, e daí no final de semana, você vai lá se reunir com os demais, e você vai celebrar com os outros que estão se deliciando em Deus como você. E o culto aí, então, ele é, na verdade, uma consequência. E não a base da vida cristã. Os irmãos me entendem?
O culto, irmãos, é uma consequência e não a base. A base, irmãos, são todos os outros, né? Então, nesse sentido, as disciplinas espirituais, elas são uma porta, uma oportunidade para a igreja, para que ela consiga aprofundar os seus conhecimentos em Deus, a sua experiência pessoal com o Senhor. São a forma como Deus te deu para que Ele possa ser mais glorificado em você, tanto mais você se satisfazer nele. E quais são os meios de satisfação que Deus nos deu? São esses. E nós vamos ver 2 a 2 a cada domingo. No próximo domingo a gente vai ver estudo e meditação. E a cada domingo nós vamos vendo todos eles até concluir os 10, é isso? Não, 12. Que estão aqui. Então veja, como a superficialidade é uma maldição do nosso tempo, a gente promoveu uma outra doutrina, que é a doutrina da satisfação instantânea. A gente quer que seja, sabe, um evento de final de semana com o Paulo Vieira, entra na sexta, no sábado e domingo e sai um crente daquele, tinindo, com tudo resolvido, com todos os pecados. Você chega aqui, sabe? E o pastor vai me dar uma palavra e eu vou levar para casa. Meus problemas acabaram, né? É a organização tabajara em formato de igreja. O problema, irmãos, é que as disciplinas clássicas, elas vão te confrontar o tempo todo a você não viver na superficialidade. Amém? A eu não viver na superficialidade. Eles passam a gente viver num nível mais profundo. E essa é a intenção de Deus. A intenção de Deus é que pessoas comuns como eu e você, que cuidam de filhos, que lavam a louça, que tira a tiririca da grama, que leva o filho na escola, que a gente viva a nossa vida e que enquanto a gente vive, a gente vai percebendo que essas disciplinas vão produzindo em nós experiências com o Senhor. E essas experiências com o Senhor nos fazem reluzir como Pentecoste. É isso que faz a gente reluzir. A cada momento que você se alegra em Deus, talvez numa canção em casa, ou a cada momento que você lê uma passagem e aquilo te trouxe um novo vigor. O que Deus está fazendo? Deus está produzindo glória em você. E tanto mais glória Ele produzir em você, tanto mais alegria e satisfação você vai ter no Senhor. E essa é a relação das disciplinas. Qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é que você viva essas disciplinas, porque elas também vão livrar você dessa escravidão de você tentar resolver os problemas da tua alma pela tua própria força. Você está aí com um monte de treta, com um monte de problema, e como é que você quer resolver? Você quer bater no peito? Dizer, eu me garanto. Então, se você está com um problema, primeiro você vai no médico, depois no psicólogo, depois no psiquiatra, aí você toma uma baguinha, aí você vem falar com o pastor, você coloca para as pessoas orar lá no grupo do WhatsApp, mas nenhuma desses momentos você parou para dizer, Senhor, olha aqui para o teu vermezinho, Senhor, e tem misericórdia de mim. E você ter a oportunidade de experimentar um Deus amoroso derramar sobre você uma chuva serôdia. É porque você desistiu dos seus esforços particulares, sabe? Dos teus pecados de estimação, sabe? Você tem os seus vícios, você diz, não, eu vou vencer. Vou tirar esse computador daqui, eu vou tirar isso aqui daqui, eu não vou mais olhar para aquela pessoa, eu não vou mais invejar aquela mulher. E você vai tentando vencer as tuas invejas, as tuas maledicências, pelas tuas próprias forças. E vou dizer uma coisa para você essa noite. Tanto mais você quiser abafar os teus pecados com a tua força, tanto maiores esses pecados vão se transformar dentro de você. Tentar abafar um pecado com as mãos humanas é dar alimento para ele. Ele vira um monstro dentro de você. Amém? Só há uma forma, irmãos, que a Bíblia diz, é quando a gente começa a exercitar a meditação, a oração, o jejum, o estudo, a simplicidade, a solitude, a submissão, o serviço. Eu começo a confessar os meus pecados, eu começo a adorar a Deus, eu começo a pedir orientação
as pessoas que estão há mais tempo na fé, eu começo a celebrar com os irmãos verdadeiramente na igreja. Então Deus começa a arrancar esses tumores da alma para fora de ti, e de repente, um ser novo começa a aparecer dentro de nós. É essa nova criatura que o Evangelho faz menção. E o resto, pastor? O resto é religião. O resto é a máquina, que é necessária, que é importante, mas ela é secundária. Ela não é essencial. Quando o salmista diz, ó Deus, a minha alma suspira por ti, Senhor. A minha alma tem sede de ti. Do que ele estava falando, irmãos? É de alguém que busca no Senhor o seu contentamento. É por isso, sabe, que a Bíblia diz que deleitar-se em Deus é o objetivo final da nossa existência. Ao me alegrar em Deus, Ele não somente me satisfaz, mas Ele começa um processo de transformação interior, que a gente chama de santificação. Irmãos, isso tudo aqui é a vida da igreja, é a essência, é o porquê nós existimos. É isso, quando nós nos lançamos a esses deleites, quando nós nos permitimos entrar no monte de Deus e sermos consumidos por sua chama, então Ele produz em nós um indivíduo novo, nascido de novo, na qual a Bíblia diz que ele vai ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. E é aí, nesse ponto, que a gente entende que existem 3 grupos na qual as Escrituras dividem toda a raça humana. Se você ler bem atentamente o Novo Testamento, você vai ver que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos também, e os escritores do Novo Testamento, dividem as pessoas em 3 grupos. Ele vai dizer que existe um grupo que são as pessoas naturais, que são aquelas pessoas que nasceram, né? Existem, tem um CPF, um RG, mas elas nunca tiveram essa experiência com Deus. Elas nunca tiveram aquele entendimento de Mateus 16, agora eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse a ele, olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Foi o Senhor que está no céu, foi o poder do Espírito que colocou isso dentro de você. A todos que nunca tiveram essa experiência, a Bíblia chama eles de pessoas naturais. É o primeiro grupo. Há um segundo grupo, que a Bíblia chama de pessoas carnais, ou homens carnais, que a gente pode chamar aqui também de religiosos. Os religiosos foram as pessoas que já passaram por uma experiência de entendimento da fé. Eles compreendem a cruz. Eu sei o que Deus fez, eu já participei de várias igrejas, eu já li o Novo Testamento, eu sei quem é o apóstolo Paulo. Você tem uma consciência cristã. Mas o seu coração ainda é escravo dos seus desejos mundanos. O teu coração está atrás das maçãs do mundo. O teu coração, e o que te alegra não é o Senhor. O que te traz aqui é a mecânica da religião. Você entende a religião, mas o seu coração não se satisfaz em Deus. Você me entende? E a Bíblia diz que isso são os religiosos. E vou dizer aos irmãos, é a grande maioria das pessoas que frequentam as igrejas são os religiosos. Mas o Senhor nos diz que esse não é o nosso lugar em Deus. Que o nosso lugar em Deus é um coração que se alegra, que se deleita, que se satisfaz no Senhor. E a esses Ele chama, esses são espirituais. Esses são os espirituais. Eles entendem que eles não são ninguém, eles vão servir na igreja como se fosse o último. Eles entendem que sem a oração eles se transformam num monstro. Que sem a devoção, sem a submissão, sem ter alguém na qual eu presto contas, você se transforma em nada. Eu me transformo em nada. Amém? E o Senhor está nos levando a sair dessa religiosidade inócua, imortal, e nos trazendo para perto da sua mesa, para o seu lugar de delícias. E é nesse sentido que o Senhor nos move
pelo poder do Espírito Santo, nós nos alegrarmos em Deus. Alegrarmos em Deus. As disciplinas espirituais, elas abrem essas portas. Elas abrem essas portas porque elas fazem com que a gente desista de vencer a nós mesmos pela nossa força. E nós nos submetemos a Deus e diz: Senhor, para onde eu irei se só Tu tens a palavra de vida eterna? Aonde eu saciarei a minha alma se só o Senhor pode me dar aquilo que eu verdadeiramente necessito? E é nesse sentido que a gente se abre para uma maravilhosa experiência de que Deus nos deu disciplinas, ferramentas, meios de graça, na qual nós pudéssemos todos ter essa experiência de nos alegrar e nos satisfazer em Deus. Por que o teu tanque está vazio? Por que às vezes o nosso tanque está vazio? É porque nós estamos negligenciando meios de graça que são essenciais para que a chama do Senhor continue queimando em nossos corações. Agora, as disciplinas não podem produzir em si graça. Os irmãos entendem? Então tá, agora, vou meditar, vou orar, vou fazer tudo certinho, né? Como se a gente, por mérito, conseguisse ter algo em Deus que produzisse em nós, pelos nossos próprios esforços, a glória do Senhor. Não. A gente não pode transformar as disciplinas em lei. Elas não são leis. Elas são meios de graça. É como um lavrador, irmãos, que põe o grão para germinar. Tudo que ele pode fazer quando você põe a semente é o quê? É colocar a semente numa terra que tenha as condições necessárias para que aquela semente germine e produza fruto. Amém? E é isso que nós fizemos. Quando a gente começa a exercitar as disciplinas espirituais, a gente lança a semente num terreno que Deus disse que você prosperaria. Você lança as sementes num lugar nas quais as condições essenciais que Deus disse que teriam que haver, podem produzir em você o Espírito Santo. Então, não são as disciplinas em si, porque senão os fariseus conseguiriam todos alcançar esse fim. Todos os religiosos e a religião poderia alcançar esse fim. Não, elas não são o fim. A meditação não é o fim. A meditação é o meio na qual eu alcanço o Senhor. Amém? A oração em si também não é um fim. O que está assim de religioso nas reuniões de oração? A oração é um meio na qual eu me encontro com o Senhor. E todas as disciplinas são meios nas quais Deus ofereceu à sua igreja para a qual nós pudéssemos, então, nos alimentar e ter vida em Deus. E sermos todos nós, homens e mulheres espirituais. Para finalizar, irmãos, seria muito próprio dizer que os caminhos da graça são disciplinados, porque são distribuídos em disciplinas. Como já dizia Bonhoeffer, né? O famoso teólogo alemão, a graça, irmãos, é de graça, amém? Mas ela não é barata. A graça é de graça, mas ela não é barata. A graça vem mediante a exercícios, fato que as Escrituras sempre nos mostram, como em Hebreus ou em todos os outros textos, e comparam a vida cristã a uma corrida. É uma corrida em que você se prepara, que você tira os pesos, em que você sabe por onde você tem que ir. É uma corrida, é um caminhar. E nesse sentido, a gente pode imaginar que as disciplinas nos levam por um caminho seguro. Como imagine uma estrada, como um desfiladeiro, sei lá, na serra. Sabe aquelas estradinhas de chão em que os jipeiros andam nos precipícios na serra? De um lado você tem um abismo. Que é esse abismo? O abismo de um lado é você achar que pelas tuas próprias forças Deus vai se manifestar na sua vida. Isso é um perigo. Então você começa a fazer um monte de coisas e aí você se torna um atleta da igreja, né? Você está cheio de afazeres,
mas o seu coração está longe do Senhor. Então, essa ideia de que nós conseguimos, pelos nossos próprios méritos, alcançar o rosto de Deus, isso é um precipício à direita. Agora, do lado esquerdo também, do outro lado dessa rodovia, dessa estrada que Deus está te propondo, tem um outro risco. E que risco é esse? É o risco de não fazermos nada também. É o risco de nos estacionarmos com as bacias de pipoca, né, evangélica, e curtir a banda passar, e as coisas acontecerem, sem que a gente se atente, que o reino de Deus é conquistado com esforço. Não dá de botar na banguela, sabe, irmão? E o carro ir, né, sozinho. Não, você vai para a grota se você pôr na banguela. E Deus está dizendo, não, eu tenho um caminho para você. Eu quero você experimentando das minhas delícias. Essas delícias em Deus, a gente sabe que são os dons. São a presença, são a glória, sabe? Em que você vai perceber que quando você começar a vivenciá-las e não negligenciá-las, um espírito novo estará no teu interior. Uma coisa que te era difícil e estranha. Pecados que você não conseguia mais vencer. E de repente você vai adquirindo uma força espiritual em Deus. Uma alegria nova, uma esperança nova. Por fim, irmãos, aquelas coisas que estão lá em Gálatas 5:22 começam a ser uma realidade na sua vida. Começam a brotar dentro do seu interior amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, diz a palavra de Deus, mansidão e domínio próprio, que são os frutos do Espírito. Esses frutos do Espírito só são produzidos quando nós nos assentamos na mesa do Senhor. Nos deleitamos nele, nos alegramos nele, porque foi para isso que ele nos fez, nos salvou e há de nos redimir para sempre um dia. Amém?